Na verdade, eu ingressei no Republicanos, a convite até do Marco Antônio Penha, e naquela oportunidade eu já havia manifestado ao partido a minha intenção de trabalhar pela candidatura de José Roberto Comeron. Existia esse acordo entre republicanos e progressistas, né? E eu, pela amizade que eu tenho com o Roberto, até poucos dias atrás, nós estávamos empenhados na pré-campanha do Roberto Comeron. Existia esse acordo, como bem mencionou o Marco Antônio Penha, né, de aquele candidato que tivesse melhores condições até a data das convenções seria o cabeça de chapa, tanto do progressistas quanto do republicanos, e vice-versa. O outro partido apresentaria, no caso, o vice-prefeito. Infelizmente, né, isso é chocante, nós tivemos a notícia na quinta-feira, que veio de cima para baixo, lá de São Paulo, dizendo que o Progressistas estaria rompendo esse acordo e passando a apoiar a candidatura de Jefferson Modesto. E isso causou uma comoção entre o grupo que apoiava o Roberto e também posteriormente a Áurea. Por quê? Porque todo o trabalho que foi feito dessas duas agremiações era no sentido de lançar uma candidatura majoritária, né, apresentando o prefeito, apresentando o vice e uma chapa de vereadores contando com 3 partidos, que o Podemos também estava ligado ao Partido Republicano. E quem que determinou isso? Eu posso falar porque eu participei de 2 reuniões em São Paulo, mais 2 reuniões por videoconferência, aonde o deputado Maurício Neves, eu quero deixar aqui bem claro isso, nos comunicou que não abriria mão de lançar candidatura própria aqui no município de Itapeva, contando com esse arco de alianças entre republicanos, progressistas e Podemos. E para nossa surpresa, quinta-feira à noite veio a ordem de cima para baixo, como se aqui não existisse ninguém, dizendo que a partir daquele dia, o candidato dele seria o Gé. Mas como seria o Gé? Se ele falava cobras e lagartos do candidato a Gé, do candidato Gé. Aqui não estou querendo colocar nada em relação ao candidato Gé, mas sim a falta de palavra, ao descalabro, ao desrespeito que foi tomado por essa decisão superior em relação às figuras de Roberto Comeron e de Áurea Aparecida Rosa. É deprimente a gente, em pleno 2024, se sujeitar a esse tipo de atitude tão baixa. E eu vim aqui hoje dar esse testemunho, porque realmente eu perdi até a noção das coisas. A gente conversa com o Coelho, meu amigo pessoal também. Jamais a gente poderia imaginar que essas autoridades tomassem uma posição tão vil, tão tão deprimente como essa que foi tomada. Na quarta-feira. De manhã. Reuniu-se em São Paulo a vereadora Áurea, o seu esposo, a vereadora Vanessa, o seu esposo. O Marco Antônio estava presente, mas não participou da reunião, pelo que eu sei. Não me deixaram participar, não. Mas de lá ficou claro que sairia uma candidatura, seja qual partido fosse. Nós estávamos lutando para que fosse o Roberto, depois a Áurea, mas se fosse a Vanessa, tudo bem, porque faria parte do acordo. Mas saíram de lá candidatos e quando
No dia seguinte, Já não eram mais já candidatos. não eram mais candidatos e ainda foram comunicados que teriam que apoiar, no caso, em tese, o adversário. Não tem como responder, né? Porque uma pessoa que tem palavra, que tem caráter, né? Que falava cobras e lagartos de um outro candidato, ele não pode ter mudado da noite para o dia. Então, certamente houve interferência de outras autoridades políticas, né? Eu já não sei dizer quem foi, para que o deputado Maurício Neves, é bom deixar bem claro esse nome, para que a população tome conhecimento, né? Para ele mudar, dar uma guinada tão radical como ele teve. Porque ele falava horrores do Gé, né? Inclusive, é meu amigo. Ele falava horrores do Gé. E depois, da noite para o dia, passou a apoiar a candidatura do Gé, abandonando todo aquele pessoal que, inclusive, deu o voto para ele. Porque quem assegurou os votos para o deputado Maurício Neves aqui em Itapeva, na eleição passada, foi Áurea Aparecida Rosa e José Roberto Comeirão, principalmente. Esses dois, né? O que ele fez? Deixou eles na poeira e simplesmente falou que estava apoiando a candidatura do Gé e ainda determinando, exigindo, né, remarcação de convenções desse pessoal que nada tem a ver com as palhaçadas que eles fazem, que são os pré-candidatos a vereador, que entraram no partido confiando numa proposta de ser lançado o candidato e agora ficam refém de um outro candidato que não tinha nada a ver com o grupo. Aí todos apreensivos, preocupados em saber se vão ter a legenda. Porque o partido foi entregue de bandeja para o candidato adversário. Se o candidato adversário fala, não tem legenda para A, B, C ou D... Ele vai escolher os candidatos. Não, ele pode, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo, né, embora eu não seja do PP e seja do Republicanos, eu estou sentindo isso. Quando foi feito todo um trabalho, hoje você sabe a dificuldade que é encontrar pré-candidatos a vereador. Para o Marco Antônio fazer a chapa dele de vereador, deu um trabalho miserável. Sim, sem dúvida. Para fazer a chapa de candidatos a vereador do PP, que existem nomes pesadíssimos na chapa, deu um trabalho miserável também. Agora, da noite para o dia, o deputado acorda, né, vai lá no escritório, fuma seu cigarro eletrônico e fala assim, não, fica pro Gé, é ele que decida quem são os candidatos. Mas onde que está a responsabilidade, né, a sinceridade, o compromisso político que foi firmado com esses candidatos? Essa que é a nossa grande decepção. Sim, eu sou pré-candidato a vereador, pretendo colocar minha campanha tão logo seja feita as convenções, né? E vamos levar nossa proposta, né, para a população de Itapeva. Já sou vereador de 4 mandatos, né? Faz 12 anos que eu estou fora da vida pública, me dediquei à advocacia, graças a Deus, Deus me abençoou demais, me deu mais conhecimento, mais humildade também, consegui conquistar uma clientela enorme, né? E eu vou apresentar meu nome para a população. Se eles entenderem que a gente pode contribuir na Câmara Municipal, nós estaremos à disposição pelo Partido Republicanos. Eu gosto sempre de deixar claro que a questão de ser vice-prefeito, um cargo até que me honraria muito, né? Ele é incompatível com o exercício da minha profissão. Então, realmente, eu tenho aí uma questão impeditiva muito grande. Ser vereador me impede em termos, né? Eu só não posso advogar contra a Fazenda Pública Municipal. Ser vice-prefeito, eu fico incompatível para o exercício da profissão. Então, isso realmente é uma questão que a gente teria que pensar muito, né? Nós temos excelentes nomes, excelentes quadros que podem colaborar nessa missão, né? Mas eu acho que eu vou oferecer minha contribuição ao partido, né? Primeiramente sendo sendo candidato a vereador, né? Também agradecer
a oportunidade que vocês nos dão aí de esclarecer esses pontos. Eu acho que são situações importantes para que a população tenha conhecimento, saber claramente quem está à frente de partidos políticos, pessoas que não têm compromisso, né, com seus pares, com seus filiados, né, no caso o deputado Maurício Neves, que covardemente tomou uma decisão sem ao menos convocar as pessoas do seu partido. Então, que a população tenha conhecimento disso, né? Saiba bem, porque daqui a 2 anos tem eleições e certamente eles vão se lembrar, né, desse tipo de pessoa, que não tem palavra nenhuma, né? Não tem palavra. Infelizmente, pessoas que tomam decisões como essa, deixam seus companheiros a ver navios, pessoas que se prepararam por tempos, sonhando, vereadores que hoje estão aí aflitos, sem saber se vão poder participar da eleição, porque agora dependem da vontade de uma outra pessoa que está no comando. Então, fica aqui a minha mensagem a todo o povo de Itapeva, que pense bem sobre isso. E que durante a campanha eleitoral, porque a eleição, na verdade, nem se iniciou, nós estamos em fase de pré-campanha. Quando que começa a eleição? A campanha eleitoral? Depois do dia 15 de agosto. E aí sim, né, a população vai ter a oportunidade de ouvir todos os candidatos, aqueles que têm as melhores propostas, aqueles que exercem e praticam uma política honesta, sem rasteiras, porque se uma pessoa pratica a política da pior espécie, imagine ela quando estiver sentada na cadeira de prefeito, né? Então, eu só falo isso, que a população pense bem, tenha responsabilidade em escolher os seus representantes. Seria essa a minha mensagem. E nós estamos aí, pedir a Deus que nos ilumine, porque nós vamos ter uma caminhada pela frente, né? Seja para disputar uma cadeira na Câmara Municipal, mas nós vamos levar, sobretudo, e é uma prática que eu tenho, de levar a verdade ao conhecimento da população de Itapeva.